Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu canal de futebol aqui do YouTube. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre falando dos assuntos do mundo do futebol e também sempre debatendo com o Pablo Faria nos vídeos de debate e análise. Bom galera, mais um vídeo aqui para vocês de notícias e dessa vez galera, notícias bastante importantes, bastante contundentes aí que estão acontecendo aí no mundo do futebol e como vocês estão vendo aí galera, pela imagem não podia ser diferente, eu tive que trazer pra cá todo esse imbróglio, essa confusão, essa novela aí que está cercando o Pedro no Flamengo. E também vou trazer nesse vídeo, galera, que uma grande lenda do futebol decidiu se aposentar. Em breve vocês vão saber quem é. Mas antes de mais nada, galera, antes de nós entrarmos aqui a fundo, discutir um pouquinho esse assunto também do Pedro, esse assunto inicial, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa um like no vídeo, nos ajuda muito o pessoal aqui do canal, a mim e ao Pablo, e a cada vez que o vídeo recebe mais likes, ele é impulsionado e ganha mais visualizações. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Partiu pro vídeo, vamos lá! Bom galera, sem perder muito tempo, sem mais delongas, vamos começar a ler aqui essa notícia do Flamengo, do Pedro. Bom, se você está deslizando de paraquedas aqui nesse vídeo, não sabe o que está acontecendo aí no mundo do futebol, principalmente no Flamengo. Bom, galera, aconteceu aí principalmente no último final de semana, né, no jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Você que já sabe, já está inteirado, né, mas para quem não sabe, não tem problema em explicar. Aconteceu no último final de semana, após a vitória de virada do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, né, o massagista agrediu o Pedro no ato de indisciplina feito pela a diretoria do Flamengo diz que foi um ato de disciplina, mas em um ato de indisciplina dito pela diretoria do Flamengo, né, o Pedro não quis aquecer, né, para o trabalho de aquecimento, sendo que faltava uma substituição, e o massagista pediu para ele aquecer, mas não gostou disso. Lá no vestiário, o massagista do Flamengo, preparador físico, melhor dizendo, agrediu o Pedro fisicamente, dando um soco na boca, e teve uma confusão lá, deu queixa e tal. O massagista acabou sendo demitido, cismei com o massagista, o preparador físico acabou sendo demitido, e o Pedro também, logo depois da situação, decidiu não ir treinar, aí foi treinar no dia seguinte, e agora o Flamengo decidiu dar uma punição para o jogador. Inclusive ele não vai atuar na primeira partida do Flamengo contra o Olímpia. Será que o Flamengo fez bem quanto a isso? Será que não tumultuou ainda mais o ambiente? E aí eu trago para vocês essa notícia que é lógico, galera, vai culminar na saída do Pedro. Eu acho que vai se tornar insustentável a permanência do Pedro no Flamengo, principalmente pela permanência do Sampaoli lá, com o qual ele tem atritos também, e o filho do preparador físico ainda está lá no Flamengo, então eu acho que não tem clima para o Pedro continuar no Flamengo. Então, mas vamos ler a notícia aqui, galera. Pedro está infeliz e quer ser negociado pelo Flamengo, ou seja, nenhuma novidade, isso aí era claro que iria acontecer. Muitos diriam que ele ia forçar sua saída, mas o Flamengo que acabou forçando a sua saída, ao meu ver, impondo essa multa ao jogador e deixando ele de fora aí do jogo contra o Olímpia pela Libertadores. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, Pedro está muito infeliz no Flamengo. A intenção do jogador é sair nesta janela de transferências. Eu acho difícil ele sair nesta janela de transferências, até porque já está perto do fim. São as últimas horas aí que essa janela de transferências está por fechar. Os empresários de centroavante estão buscando propostas no futebol europeu para apresentar ao Flamengo. Não existe mais uma relação entre a comissão técnica de Jorge Sampaoli e Pedro. Pela segunda vez seguida nesta semana que ambos não se falaram. O centroavante segue os treinamentos normalmente, mas não existe nenhum tipo de relacionamento. Então é um negócio muito feio aí, né? Um negócio muito triste não haver sequer um contato entre os dois jogadores, entre os dois profissionais aí do Flamengo. Pedro não quer mais atuar com o treinador argentino. Esse é um quebra-cabeça que Sampaoli terá que resolver antes da próxima partida do Brasileirão. Logo após o duelo contra o Olímpia, pela Libertadores, o Flamengo terá pela frente o Cuiabá fora de casa. Gabigol está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e a expectativa era que Pedro fosse o titular no duelo. Porém, diante do relacionamento dele com Sampaoli no decorrer dos últimos dias, o cenário para a escalação titular nesta partida ficou incerto. Ao meu ver, eu não estou justificando a atitude completamente deplorável do preparador físico, mas ao meu ver ele perdeu uma ótima oportunidade. Se ele não tivesse esse ato de indisciplina,
Claro, o Pedro está com toda a razão nesse caso, mas se ele não tivesse tido esse ato de indisciplina, ele com certeza seria titular no jogo aí do Olímpia pela Libertadores e poderia demonstrar serviço para o Sampaoli, né? Buscar seu lugar no time, porque um dos grandes fatores que fizeram Pedro ficar no banco, ficar incomodado com essa situação dele não ser utilizado pelo Sampaoli, é lógico, e é claro que foi a volta do Bruno Henrique aí, estando em perfeita sintonia com o Gabigol. Dizem que o Bruno Henrique, eu concordo, potencializa o futebol do Gabigol, e eu concordo em gênero, número e grau com essa afirmação. O Bruno Henrique voltou muito bem, não faria sentido tirar ele do time para colocar o Pedro. O Pedro poderia aproveitar essa oportunidade de jogar como titular na partida contra o Olímpia, mas em virtude de tudo que está sendo dito aí nos bastidores do Flamengo, pela notícia que nós acabamos de ler juntos aqui, que ele não tem mais clima com o Sampaoli, acredito que dificilmente ele vai ficar no Flamengo. Não sei se ele vai sair por agora, porque eu acho muito difícil ele sair por agora, porque a janela de transferência está quase por terminar. Eu acredito que ele possa sair no final do ano, e o Sampaoli também, não sei como é que o Flamengo vai lidar com essa situação, mas eu acho que é muito difícil o Pedro permanecer no Flamengo após toda essa situação. Inclusive, ele não tem apoio da diretoria nesse caso. Antes estavam com medo dele forçar uma saída. Agora, com certeza, ele vai ter motivo para forçar essa saída, embasado em que, caso ele foi vítima, o Flamengo ainda puniu ele por ele ter sofrido a agressão do preparador físico. Então é um caso muito complicado. O Flamengo, assim, com uma mini crise, podemos dizer assim. O Flamengo com grandes problemas aí, com um jogo bastante importante aí pela Libertadores e também disputando o Campeonato Brasileiro, apesar do Botafogo estar numa distância enorme aí, mas o Flamengo disputando o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, disputando aí nas três frentes. E em um caso desse, eu acho que não contribui nada aí para o rubro-negro aí para a disputa aí da sequência da temporada. E só resta esperar quais serão as cenas dos próximos capítulos. Eu acho muito difícil o Pedro continuar no Flamengo, e também eu acho muito difícil por agora ele sair. Só se houver uma proposta assim astronômica, uma proposta assim de flash, como diria o outro, uma proposta muito rápida para o Pedro, para o Flamengo aceitar, ser bom para o Flamengo e para os jogadores. Ele teria que forçar muito rápido essa saída, senão ele vai sair no final do ano, e sair é mais certo do que qualquer outra coisa. Mas vai se tornar insustentável de fato que o clima, entre aspas, entre Pedro e Sampaoli está rachado. Isso aí, o clima não está bom entre os dois, isso aí fica mais evidente. Saindo, né, do Flamengo, do Pedro, indo para uma outra notícia aqui bastante importante do mundo do futebol. Se lá no Flamengo, o Flamengo está em crise, Gianluigi Buffon não está em crise mais, não quer saber mais de crise, não quer saber mais de futebol, porque Buffon anunciou oficialmente a sua aposentadoria do futebol. Essa lenda do futebol mundial, essa lenda do futebol italiano, só resta reverenciar essa lenda do futebol, Gianluigi Buffon. Quem nunca jogou com o Buffon lá no Wing Eleven, no PES da vida, lá no PS2, Xbox, que seja, então não sabe o que é reverenciar essa lenda do futebol mundial. Então o Gianluigi Buffon anunciando oficialmente sua aposentadoria aos 45 anos de idade. Como vocês podem ver por aí, Gianluigi Buffon, seu último clube foi o Parma, a qual clube que ele decidiu voltar após a longa passagem pela Juventus e seleção italiana. Ele decidiu encerrar a carreira pelo Parma, e vamos ler aqui essa notícia juntos. Infelizmente, mais uma lenda nos deixa, apesar dos seus 45 anos, né? Tem muito goleiro aí com 40 anos jogando, e bem o vídeo Fábio aí no Fluminense, mas acho que já era hora mesmo do Buffon alcançar sua aposentadoria. Quem sabe ele pode vir a trabalhar aí na diretoria da Juventus, assumir um cargo na seleção da Itália, não sei, só o futuro nos dirá. Mas Buffon anunciou oficialmente sua aposentadoria. Vamos ler juntos aqui essa notícia. Aos 45 anos, o goleiro Gianluigi Buffon comunicou que está pendurando as chuteiras. O italiano tinha mais um ano de contrato com o Parma, mas decidiu que era o momento de se aposentar dos gramados. Campeão mundial em 2006 pela Itália e um dos maiores ídolos da história da Juventus, o goleiro é considerado um dos maiores e melhores de todos os tempos da posição. É verdade. O Gianluigi Buffon, para mim, é um dos maiores goleiros e lendas da história do futebol mundial, sem sombra de dúvidas nenhuma. O advogado do jogador se reuniu com a diretoria do clube da Emília-Romanha nas últimas horas para assinar a rescisão de contrato de Buffon. Então, de fato, é uma decisão que, mesmo com um ano de contrato com o Parma, ele decidiu se aposentar assim, por conta própria.
após a passagem por Juventus e PSG. PSG, assim, digamos que não foi assim muito memorável essa passagem dele. Da Juventus, não preciso nem dizer, um dos maiores ídolos da história do clube. O Parma foi o clube qual revelou o goleiro, né? Foi meio que simbólico essa volta do jogador para o Parma. O goleiro decidiu se aposentar no clube que ele revelou, como eu falei. O Buffon defendeu o Parma nos últimos 2 anos. Pela Juventus, disputou 19 temporadas e venceu mais de 20 títulos pela Vecchia Signora, incluindo 10 campeonatos italianos. A única ressalva que eu faço e tristeza que eu digo assim, que é que o Buffon não tem uma Champions League pela Juventus, infelizmente, mas tem uma Copa do Mundo que eu acho que é um grande campeonato assim para ele colocar na sua carreira de grande assim lenda do futebol mundial. O lendário goleiro italiano é o recordista de jogos do campeonato italiano, 657. E pela seleção italiana, 176 jogos. Buffon deverá assumir uma função na comissão técnica da Azzurra, treinada por Roberto Mantini. Foi o que eu acabei de falar, galera. E olha que a gente nem tinha lido a notícia ainda. Eu imaginei que ele assumiria algum cargo da comissão técnica. Mas é lógico, um goleiro como esse tem muito a contribuir, vai ter muito a contribuir para a seleção da Itália, além do mais agora na comissão técnica, e depois, quem sabe, Roberto Mantini saindo da comissão técnica da Itália, ele assume um cargo de mais importância na Juventus, um cargo fixo lá de diretor, quem sabe. Mas, galera, o comentar, a única coisa que eu não precisa comentar muito de Gianluigi Buffon, os números falam por si só, a sua carreira fala por si só, um grande goleiro do futebol mundial que se despede, mais uma lenda do futebol se despedindo aos 45 anos. Digamos que não foi uma passagem, foi uma passagem mais para se despedir mesmo do futebol nesses 2 últimos anos do Parma, para fazer uma homenagem, né, ao clube que ele revelou, né, o Parma Calcio, aí, o clube da Emília-Romanha. E Buffon, que fala do jogador que disputou 19 temporadas com a Juventus, ganhou praticamente tudo, 176 partidas com a seleção italiana, Copa do Mundo de 2006 nas costas. Então, como eu falei, o único título que ele não teve foi a UEFA Champions League, e agora com uma nova etapa na sua carreira, com um cargo na comissão técnica aí do Roberto Mantini, quem sabe trabalhando essa Itália para a Copa do Mundo aí de 2026. A Itália vindo forte com essa comissão técnica aí, com o Buffon reforçando essa comissão técnica aí da Itália. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo, trazendo aqui notícias importantes. Só resta dizer para o Buffon, essa lenda do futebol, muito obrigado por ter contribuído por tantos e tantos anos pelo bem do futebol e pela carreira que você teve aí no futebol mundial. Só tenho a agradecer a eu que amo futebol mundial, não só brasileiro, mas futebol mundial. Só tenho a agradecer a Gianluigi Buffon pela imensa carreira e a imensa contribuição que ele deixou para o futebol. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A notícia aí do Pedro e os burburinhos, né, dos problemas da crise aí do Flamengo, Pedro, Sampaoli, lá a questão do preparador físico e tal. E Gianluigi Buffon anunciando a sua aposentadoria oficialmente após longos anos. O que você achou desse vídeo? Deixa aqui no campo dos comentários uma sugestão para um vídeo como este. Gostou dessa atitude do Pedro, que está infeliz e quer ir embora? O que acha dessa aposentadoria do Buffon? Acha que o Buffon poderia ter ficado mais um anozinho ali e terminado a carreira na Juventus, quem sabe? Ou ele fez certo, tá bom parar, parou por cima, aí 45 anos, estendeu até demais sua carreira. Então deixa aqui embaixo, vou adorar ouvir sua opinião, tá bom, galera? Eu sempre leio todos os comentários, podem ficar tranquilos. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!